Bem, vamos falar um pouco agora nesse segundo vídeo sobre inflação, juros e as expectativas para os próximos meses. A gente nota que as taxas de inflação no Brasil vêm se acumulando acima do esperado durante muitos dos últimos meses. Isso em enorme medida é reflexo dos custos industriais que têm crescido por causa não apenas da dificuldade do retorno das cadeias produtivas em todo o mundo, que era muito difícil de prever antes da pandemia, mas também por um excesso de demanda no resto do mundo que tem dificultado, a um processo de queda de preços ou de estabilidade de preços no mundo todo. Então essa combinação de excesso de demanda fora do Brasil e dificuldades de oferta tem feito com que se torne cada vez mais difícil a retração dos níveis de inflação dentro do Brasil. Isso sempre piora quando o câmbio está muito alto, Então a gente recebe esse choque externo de preços de maneira mais elevada quando a taxa de câmbio está mais próxima de 5,5, 6, por exemplo. Como eu disse no vídeo anterior, esse processo de queda da taxa de câmbio tende a ajudar no trabalho do Banco Central de promover uma convergência das expectativas de inflação à meta de inflação brasileira. Então esse gráfico mostra um pouco disso que a gente está observando, e que espera como expectativas para a inflação, para o juro e um pouco lá no quadro à direita, como tem vindo os dados mais recentes de inflação e que ajudam também a entender para onde vai a taxa de juros. Notemos, portanto, que a gente espera que nos próximos meses a taxa de inflação acumulada deva cair. Isso é uma expectativa generalizada não apenas pelos bons dados da economia brasileira nos últimos meses, quer dizer, pelos bons dados de inflação e pela queda da taxa de câmbio, mas também porque os próximos meses são tradicionalmente meses de inflações mais baixas. Quer dizer, se espera já que seguindo uma trajetória natural, digamos assim, da economia, para que não temos termos melhores, a economia deve ter níveis menores de inflação para os próximos 2 meses. Quando a gente olha naquele quadro acima, pelo menos até hoje, os dados de inflação estavam se revelando abaixo das expectativas de mercado, o que dava ou aumentava a convicção, ou vinha aumentando a convicção de que esse processo de fato iria se realizar. Quando a gente nota o dado que saiu hoje de manhã, o do IPCA 15, que é a prévia do nosso principal índice de inflação, essa expectativa muda um pouco. Quer dizer, havia uma expectativa na mediana de mercado em torno de 0,45 de elevação e ele veio 0,59. Isso não é pouco, é um nível alto de inflação, especialmente quando tem elevada difusão nesse dado, a gente tem que ficar preocupado, como é o caso. Mesmo assim, comentando agora um pouco esses dados e seus impactos sobre as expectativas de taxas de juros para o Brasil, o que é importante ter em conta é que, sim, todos esperamos uma elevação da taxa de juros na próxima reunião, mas também, muito provavelmente, essa pode ser a última elevação de taxa de juros antes de um processo de estabilização do juro. Por que essa pode ser a última? Na semana passada, um dos diretores de política monetária do Banco Central disse, numa entrevista, que o Banco Central preferia um juros mais estável por mais tempo do que uma maior volatilidade de juros. O que isso significa? Significa que o Banco Central está dizendo o seguinte, que ele prefere elevar a taxa agora e manter ela por bastante tempo num determinado patamar do que subir mais ainda ou dar mais rodadas de elevação de taxa de juros para depois que ela possa cair mais rápido. Quer dizer, essa tendência por uma estabilidade da taxa de juros é que tem levado as expectativas
e a minha inclusive, para algo mais em torno de 13,25% ou no máximo 13,5% e uma estabilidade por 8 ou 9 meses dessa taxa de juros. O grande elemento, talvez, a se reter é que essa taxa de juros em 13,25%, como está mostrado aqui no gráfico, deve gerar como expectativa para abril de 2023 uma taxa real de juros de 6,95%, quase 7%. É uma taxa bastante alta e que continua provocando uma certa contração do nível de atividade econômica potencial do Brasil. Então, esse talvez é o elemento mais importante a se reter dessa evolução de juro e inflação para esse mês.